presidente do Sinsens, Leocir Fácio, e também integrante da equipe do jurídico, né, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o doutor Marcos Vanderlei de Lima. Vou começar o bom dia pelo presidente, seja bem-vindo. Inclusive, parabéns, reeleição recente, né, presidente? Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos os ouvintes do programa aqui A Voz do Povo. Nós estamos aqui, né, para fazer uma conversa, as pessoas aqui da bancada, né, para trazer algumas situações do trabalho do nosso sindicato. A gente agradece aí também os parabéns, agradece a confiança de todos os nossos colegas que participaram desse processo democrático, que foi a eleição do nosso sindicato, né? Cada 3 anos ocorre o processo eleitoral de escolha de uma nova chapa, que é a diretoria para o sindicato, né? Teve uma expressão de votos favoráveis, né? A gente agradece, então, a confiança dos nossos colegas, que isso caracteriza até uma responsabilidade maior, um compromisso de nós estar tocando em frente o nosso sindicato por mais 3 anos. Né? Muito bem. O doutor Marcos também acompanhou todo este processo, mas hoje o assunto é outro, né, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marlene, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Leocir, bom dia, colegas aqui na bancada. Sim, Marlene, hoje o assunto é outro, né? Nós participamos semana passada aí do processo eleitoral do Sinsens, processo quase que encerrado, faltando apenas a posse aí, né? Muito bem, vamos começar falando então dessa situação, presidente. A gente até tem umas imagens de um ofício que foi protocolado junto a algumas autoridades da gestão do município, porque parece que o sindicato já tinha feito um pedido verbalmente pedindo providências e não foi atendido. O que está acontecendo? Isso é uma preocupação que a gente tem no sentido, Marlene, de que nós temos que cuidar do nosso servidor, porque o servidor cuida do cidadão. E nós, como sindicato, temos esse olhar, de olhar o quê? Todas as condições em que está trabalhando o nosso servidor. E nós recebemos, Marlene, umas denúncias já a longa data, e a gente vê que se repete constantemente com relação à alimentação do nosso servidor, especialmente no UPA Central e no UPinha da Zona Leste também. Qual foi o problema? A alimentação. Todos os servidores que hoje trabalham ali são 12 por 36 horas, e quando o servidor trabalha 12 horas, ele tem direito à alimentação no local de trabalho, né? E esta alimentação que está sendo oferecida, ela está trazendo uma série de problemas, está aparecendo e vindo com insetos. A gente já ouviu outras coisas mais dentro dessas marmitas que são disponibilizadas para os nossos servidores. Até daí eu fiz todo um percurso há mais de um mês. Fui na Secretaria de Administração, de Governo, na licitação, na vigilância sanitária e no fiscal de contrato. Mostrei fotos, expliquei a situação. Que estão aí na tela, e depois disso que eu fiz esse percurso, que disseram que iam resolver, piorou. Daí veio reclamações de servidores que os fatos repetiram-se por várias vezes neste mês passado. Então, isso criou uma preocupação. A gente conversou com o nosso jurídico, e daí o nosso jurídico ajudou a produzir um documento para nós encaminhei pessoalmente ao secretário de administração, ao secretário de saúde e ao fiscal de contrato. Eu entreguei o documento pessoalmente no sentido de se tomar as providências. É incabível, no nosso entendimento, porque eu sei que nenhum desses secretários, nem o fiscal de contrato, iria comer uma marmita dessa. Com a mosquinha lá temperando. Com mosquinha, com outros bichinhos, às vezes vem, especialmente à noite está vindo o problema. É muito mais recorrente à noite. Eu até conversei com vários servidores, ao meio-dia, até porque eu acho que é feito o almoço, aonde que as marmitas de meio-dia, ela não está tão evidente, mas à noite está recorrente esse fato. Doutor Marcos, implicações legais desse fato aí que a gente viu. Aquela mosca é bem nojentinha, né? Não precisa usar outra palavra, é a palavra que todo mundo entende, né? Infelizmente, Marlene, estamos aí recebendo informações dessa situação, nessas denúncias, né? Não é a primeira vez, assim como o Leocir falou. Temos que deixar bem claro que a alimentação ela não é um luxo, né? A alimentação ela é essencial para a vida.
Todos nós precisamos nos alimentar. Esses servidores, imagine só, Marlene, esses servidores eles têm uma carga de trabalho exaustiva. 12 horas corridas. Em especial, os trabalhadores da UPA ali que trabalham com saúde, têm uma carga de pressão psicológica, física, eles mexem com a vida da população. Então, o momento da refeição é um momento ali sagrado para todos, né? Sem dúvida. E essas pessoas, elas não têm uma mesa para ser servido e tal. É marmita na mão, não tem? É direto onde mesmo. conseguir um espacinho na agenda da corrida para poder se alimentar. Então, o mínimo que se espera é que tenha uma alimentação digna. E digna tem-se qualidade, higiene, segurança alimentar. Pelas imagens que nós recebemos e os relatos que nós recebemos, essa não é a primeira vez, não é só a questão da mosca. Tivemos situações em que a marmita estava azeda. A mosca dá para ver claramente na foto que a gente colocou aí pelo Extra Matéria, inclusive. Exatamente, Marlene. Agora imagine, desculpa, deve ter alguém almoçando esse horário, mas nós precisamos falar. Imagina você numa carga de trabalho dessa exaustiva, chegar na hora do seu almoço, que é um momento ali, que inclusive coincide com o descanso, e você abrir a sua marmita e encontrar esse tipo de situação. E a comida estragada, talvez. Exatamente. E ainda tivemos uma outra situação, isso palavras do servidor, e eu estava junto quando a servidora relatou, que das outras vezes que foram feitas essas reclamações, o fornecedor da alimentação foi lá no local de trabalho, pegou a marmita e falou para os servidores que aquilo não era verdade. Que eles estavam inventando, que estavam aumentando a informação. E que ele iria levar aquela marmita para casa, guardar na geladeira e trazer no outro dia e ele mesmo iria comer. Então, você veja só, Marlene, a situação complicada que o servidor passa tem que ser afrontado pelo fornecedor, que está sendo pago para fornecer alimentação, que sendo pago pelo município. Fiscalizar. Não tem todo contrato um fiscal? Tem um na contrato, empresa e na prefeitura. exatamente. Contratação, o pagamento, então tem reciprocidade, né? Você me vende o serviço e eu te dou o dinheiro. É simples. Agora, o fornecedor, se confirmadas essas informações, constrangeu o servidor. Porque o servidor sequer pode reclamar, então, da alimentação que ele está recebendo. É difícil, não é? O sindicato entrou... até ali, Marlene, só interferindo e contribuindo aqui, ó, servidores relataram que o fornecedor veio fazer xingamentos, inclusive. Eles querem um cala-boca. Então, em vez de buscar e solucionar o problema, então eles vêm e fazem ameaças ainda. E até eu conversei com mais do que um secretário e outras pessoas da gestão. Sabe qual é que houve a fala de alguns? Vamos tirar a marmita, então. Você já tem tanta reclamação, porque a gente já pegou A, pegou B, tem reclamação, não sei o quê. Daí eu cito o exemplo assim, ó. É como que se a vaca tem o carrapato, o que a gente faz? Vamos matar a vaca, em vez de curar o problema. Quando você é gestor, você tem responsabilidade de gestar. Tem um fiscal de contrato que ele tem que observar esses contratos. Um processo licitatório que está aí, que passa por uma comissão, uma vigilância sanitária, tem que estar presente aí. Então, o que nós queremos como sindicato? Buscar que a gestão faça. São os ônus da gestão. Quem está na frente está ganhando pago. Quem é gestor está ali com um cargo temporário, não é dono desse cargo, porque alguns que acham que são donos desses cargos, não é dono. Não pode fazer projeto político de poder, as gestões. Eles têm que ficar olhando a sociedade e cumprir com as suas obrigações. Esta é uma das responsabilidades da gestão. Então, nós queremos que os nossos gestores olhem os ônus que também tem dentro do cargo. Esse é um. Eu tenho que assumir e não vou matar a vaca. Eu vou acabar com o carrapato e fazer essa vaca se fortalecer. Nós temos que olhar o nosso gestor com carinho, com atenção. Vá lá dentro daquela UPA. Como o doutor estava falando aqui, ó, eles não têm nenhum lugar adequado para fazer as refeições. Estão fazendo aquela reforma hoje, está horrível dentro daquela UPA, tanto para o cidadão como para aqueles que trabalham. Vão lá dentro, eu passo seguido lá dentro. Eu tenho dó dos nossos trabalhadores lá. Está acontecendo coisas estranhas dentro dessa UPA, até é por falta de condições. Estão reformando, precisa reformar, precisa arrumar, a gente é a favor, mas só que hoje o estado daquela UPA está horrível para ser os atendimentos, pelo número de atendimentos que fazem por dia, que precisa, uma demanda da população. Até a gente já discutiu que tinha que rever
a própria plano de gestão da saúde, porque está desembocando tudo na UPA e muitas vezes é tirado muitas situações que deveriam estar lá no PSF do bairro sendo resolvida, que não resolve e remete para o UPA. Dá um excesso de pessoas onde não tem estrutura para atender. É outra demanda na questão de planejamento e organização do processo. Então, ali, daí fica o servidor lá dentro, num sufoco danado, e ainda vem essas situações que deveria dar um mínimo de atendimento, de condições de trabalho, que ele não está tendo. Bom dia, Marlene. Horrível a UPA. Precisei ir lá esses dias, consultório do médico que me atendeu, vazava água no chão. Atendimento difícil. Tomei remédio sentada no corredor. Muito triste ver a situação. Para ver, né? Mas o que a gente estava falando aqui era principalmente a questão da alimentação, que inclusive tem implicações legais, né? Nos dizia aqui o doutor Marcos. Sim, Marlene. Vamos começar pela Constituição, que é bem uma carta aí que todo mundo tem acesso. Artigo 1º, dignidade da pessoa humana, então a alimentação faz parte dessa dignidade. O artigo 6º, que fala sobre alimentação de qualidade, segurança alimentar, a Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é signatário dessa organização por meio de tratados, inclusive promulgado pelo governo Bolsonaro em 2019. Temos no nível municipal vigilância sanitária, que faz a fiscalização. A nível de Constituição Federal, prevê que o município, o Sistema Único de Saúde, o Estado e a União devem fornecer alimentos nutritivos, então tem que ter um acompanhamento nutricional dessa alimentação. Então existem vários ordenamentos jurídicos, vários locais onde a administração pode utilizar para poder fazer esse tipo de fiscalização. Se referenciar para poder cobrar, inclusive, do fornecedor a qualidade que deve oferecer. É isso aí. E não está sendo feito. O que nós, enquanto sindicatos, esperamos é que seja atendido o mínimo possível, né? Nós só queremos o mínimo possível. É isso que nós queremos. A gente estava falando aqui que a situação do refeitório lá é complicada, a gente entende que está em reforma, mas podem aproveitar o momento para pensar, né? Já deu para perceber que muitas vezes, infelizmente, precisa tornar pública a coisa. O sindicato tentou buscar uma melhoria fora de tudo isso, né? Tentamos, já propomos. E a questão, assim, quando você entra, que eu seguidamente passo ali no UPA também, a gente vê os nossos servidores sentados em uma mesa, numa salinha, com 2 bancos ali. Não é um refeitório aquilo lá. É uma salinha então, que eles usam para fazer que seria para qualquer outra coisa, daí adaptar. Então, eu acredito que com essa reforma eles devem estar construindo um espaço adequado também para isso. E quando estão fazendo a refeição, como o doutor falou aqui, ela tem que ser olhado a questão nutricional e as condições de saúde de cada pessoa. Até essa questão, eu também questionei junto ao secretário da administração, que ele ficou assim, preocupado como que ia fornecer uma alimentação. Por exemplo, você tem um que é diabético, eu não posso fornecer qualquer tipo de alimentação ou outros problemas de saúde. Então, tem que ser uma alimentação adequada, né? Então, são coisas que a administração tem que ter esse olhar. Quando a gente está pedindo o mínimo que é direito de quem está trabalhando ali, em todas aquelas situações, como aqui a gente já mencionou, de dificuldade e depressão. Né? Nesse caso, se não constar em contrato, pode ser ajustado esse contrato, doutor Marcos, ou não? Legalmente? Pode ser ajustado o contrato, sim, mas isso é intrínseco, né, Marlene? Se você vende um produto, esse produto obrigatoriamente tem que ser de qualidade. No mínimo, né? Mínimo. Alimento que seja passível de consumo humano sem risco. Exatamente. E se a gente está falando de alimentação, subentende-se que teve uma fiscalização lá na origem desse alimento, né? Vigilância sanitária, assim como todos os empresários e comerciantes do município de Sorriso são fiscalizados. Esse também deve ser fiscalizado. Não vem ao caso saber quem que é, até nem sei quem que é o fornecedor. Mas causa estranheza o fato de que venha desse jeito, né? Exatamente. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez, é recorrente. Então, assim, a pessoa que ganha a licitação, o empresário que ganha a licitação, ele tem que ter consciência que, independente se ele ganhou por menor preço, ele tem que entregar um produto de qualidade, independente. Não pode entregar de qualquer jeito, nem estragado, ou feito de qualquer jeito, né? Exatamente. Não é porque ganhou pelo menor preço que vai entregar de menor qualidade, né? A qualidade é gênero, né? Dentro de qualidade está higiene, segurança alimentar, quantidade, tipos, né? Tudo isso está dentro da qualidade do produto entregue.
A gente fica realmente chocado de saber, não é? Porque não é um brinde que está sendo feito, né? Não é vou oferecer como uma gentileza. É porque a lei exige, são 12 horas de trabalho, então tá ali no meio, tem que fazer uma refeição. Não é um favor que estão fazendo para eles, né? Não, a alimentação, o corpo precisa de energia para se movimentar, e a energia ela é através da alimentação. Então precisa, é uma coisa, questão obrigatória, necessidade básica, né? E é um curto tempo para se alimentar. E se você não tiver uma alimentação adequada, como é que você vai trabalhar? Nós colocamos lá no documento, Marlene, em relação à autoestima do servidor. Como é que como é que vai ficar a minha autoestima se, ao verificar a minha alimentação, eu abro e vejo aquela situação que nós vimos nas imagens ali? É essa a condição que eu mereço? É isso? Será que eu mereço? Todo o meu esforço, servidor concursado, que passou em concurso público, mesmo Como contratado. vai dedicar mais ao É trabalho? isso que eu mereço como servidor, como cidadão, como pessoa, esse tipo de alimentação que eu mereço? E que resposta foi dada ao ofício, já que pessoalmente, Olha, só na conversa, não mudou nada? Pessoalmente, disseram que vão fazer a notificação da empresa, pessoalmente, vai chamar a vigilância sanitária para agir. Isso aqui a gente fez agora, essa semana passada, né? Sim. Então, nós aguardamos que todas as medidas cabíveis sejam adotadas. Até a gente está pedindo para os servidores que se manifestem quando isso ocorrer de novo. E não precisa ter medo, cala a boca, porque eu já falei, inclusive, para vereadores, inclusive lá para a administração, porque quando chega alguma reclamação, parece que não pode, tem que calar, silenciar e botar embaixo do tapete. Isso aqui não é a capital do agronegócio, a terceira melhor cidade aqui, como a gente viu aí. Então, vamos ser melhor em tudo. Eu sempre digo assim, vamos ser melhor. Está tudo certo, tem coisas que não vão estar tudo certo, mas não vamos esconder as coisas. Vamos encarar elas e vamos resolver. Isso é que a gente quer. Simplesmente que resolva e dê. Lá, doutor Marcos, nós temos servidores efetivos, mas hoje nós temos mais ou menos 60% dos servidores que trabalham na saúde são de terceirizada, gente. É uma outra preocupação nossa, até porque não dá sequência, continuidade no serviço. Eles não têm também já outros direitos, essas terceirizadas, são CNPJs, então incorre ali N situações que envolvem outros problemas dentro da gestão, que o meu preocupa também, com relação até essa prestação de serviço que é a política pública. Porque a gente se preocupa com a política pública, Marlene, e não com o projeto político de poder, que muitas vezes está muito mais evidenciado do que a preocupação com a política pública. Leocir, vocês pediram um prazo de resposta para eles, para tentar resolver essa situação? A gente não determinou prazo. O prazo seria imediato, né? Imediatamente. Porque é todo dia que tem que comer, né? Porque é constante, então tem que ser imediato. Né? Porque o problema está ali. Não dá para ficar esperando mais 10 dias vir mosca. Eu disse, quem que vai conseguir se alimentar com isso? Não é só mosca, né? Outros problemas mais. Independente de quem for o fornecedor, ele está recebendo pago para isso. E se ele acha que é muito barato, então não concorra, não põe esse preço. Põe o preço que cabe, né? Então, senão, não participe do processo licitatório. Perfeito. O rescinde o contrato, abre outra licitação, agora do jeito que está, que não pode ficar. Não né? pode. Nós vamos procurar aí os responsáveis pelos setores, né? E o espaço já fica desde agora disponibilizado. Secretário da Administração, Secretaria de Saúde, que responde pela UPA. Quem quiser se pronunciar a respeito disso, o espaço aqui é democrático, aberto, e nós estamos aqui para trazer a informação. Doutor, mais alguma coisa para se dizer em relação aos aspectos legais aí dessa questão? Reiterar que o nosso ofício é bem claro que pedimos que a solução fosse apresentada de forma imediata, né? Porque se o problema ele é consistente e diário, então não tem como estabelecer prazo para isso, tem que ser já. Para ontem. Se é que já não resolveu, né? Por enquanto não recebemos ainda nenhuma devolução. Mas do mais seria isso mesmo, Marlene. Obrigado. Obrigada a vocês, presidente. Também fica à vontade. Algo mais que o senhor queira deixar dito aí para o pessoal? A gente quer agradecer esse espaço. É o espaço onde que o sindicato está buscando sempre cumprir com o seu papel, olhando para o nosso servidor. A gente tem essas lutas pela condição financeira, que é uma
uma bandeira principal do sindicato, que a gente está encontrando uma resistência muito grande dentro dessa administração, né? Os servidores, aqui a gente repete, dentro da gestão ARI, a gente está buscando agora dar um ganho real, que isso a gente não vê, não está vendo essa sensibilidade. Inclusive, hoje eu estava participando da sessão e ouvi da boca de vereadores que o prefeito não quer receber os vereadores, o sindicato, para discutir isso. A gente fez uma reunião com o Estevão, enquanto o Ari não estava, né? Para debater essa situação, porque a gente está pedindo não dar 1% de ganho real por ano de gestão Ari. Então, está sendo uma das piores gestões para os nossos servidores das últimas gestões no questão remuneração. Isso eu falo aqui em público porque é real. E as condições da administração hoje a gente vê que existe essa possibilidade dentro do que está arrecadando normal, o custo de folha está baixo, então isso aqui, os servidores me cobram, eu estou falando aquilo que nós sentimos. O poder aquisitivo do nosso servidor está muito achatado. Então a gente está lá lutando, temos uma nova gestão agora, que vai estar fluindo para mais 3 anos. Nossos servidores que querem buscar o seu mimo, que é a cesta de Natal, pode chegar lá e retirar, que ainda estamos entregando. E aqui agradecemos a oportunidade, espaço, e também estamos sempre à disposição. Tenham todos um ótimo bom dia. Obrigada, presidente Leocir Fácil. Doutor Marcos, também obrigada, sempre bem-vindos aqui.